Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pod Mais, podcast ProData mais Mob. Estamos aqui direto do Innovation Week, maior feira de tecnologia e inovação da América Latina. E eu estou aqui com Alex Carreiro e Diogo Felzer. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente vai falar sobre a retomada, a reconquista do passageiro, né, do transporte público. Mas antes da gente iniciar essa conversa, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público e contassem um pouquinho da história de vocês. Excelente. Eu sou Alex Carreiro, gestor público, especialista na mobilidade e autor de A Reconquista do Passageiro, livro que surgiu, né, dessa experiência como ex-usuário ou como usuário de transporte público ainda hoje, Sim, no Distrito Federal, o secretário executivo de Transporte e Mobilidade, e como é que é vamos falar assim, um participante da vida da cidade, né, e de entender o ponto de vista do usuário do transporte e como ele reconhece a própria cidade. Então, a partir daí, conto um pouco desse meu momento, né, quanto autor e especialista na mobilidade urbana. maravilha. Sou o Diogo Felzer, formação em Direito, estou desde 2010 na área de transporte público, atuando primeiramente na área da advocacia, posteriormente atuei como gerente de uma empresa na cidade de Manaus e hoje eu estou como superintendente do Sinetran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Coletivo da cidade de Manaus. Maravilha. Bom, então acho que esse é um assunto importante para todo mundo, né? Tanto para autoridades de transporte quanto para operadores. Então acho que a gente pode já começar, talvez, pelo histórico. Antes da gente perguntar o que a gente faz para reconquistar o passageiro, eu queria a visão de vocês. Por que a gente perdeu o passageiro? Eu sei que a gente teve a pandemia, né, que todo mundo ficou em casa, acho que isso foi um ponto ali de virada, porque depois disso muitas empresas ficaram em home office, né, muitas pessoas não voltaram depois a ter essa rotina de deslocamento, mas para por aí, foi só por conta disso? Na visão de vocês, o que mais pode ter acarretado essa perda do passageiro? Na verdade, não é um problema que surgiu com a pandemia. O sistema ele já entrou em colapso há bastante tempo, né? Essa cultura de ver o custeio da operação única e exclusivamente como a tarifa do usuário, isso no decorrer do tempo, com os incentivos que o governo deu para a compra, né, dos veículos do transporte individual e outras ações de incentivo para outros modais que não o transporte coletivo, trouxeram essa dificuldade da manutenção do sistema. Quando você incentiva que de alguma forma as pessoas deixem de procurar o transporte coletivo, é natural que o custo da operação se mantenha e seja dividido por aqueles que permanecem no coletivo. Permanecendo e um número inferior, esse custo ele é rateado por aqueles que estão, consequentemente, as operadoras têm que buscar uma forma de garantir a operação, que muitas das vezes ou aumentando a passagem ou diminuindo a oferta, e aí começa a espiral de degradação, que passa a deixar de ter uma previsibilidade financeira que possibilite a renovação da frota, do maior investimento no sistema. Então, isso vem degradando o transporte coletivo no decorrer do tempo, mas tudo passa pela iniciativa do gestor público em ter a coragem de dar prioridade e incentivar o uso do transporte coletivo. Perde-se passageiro não porque não se gosta de ônibus, mas porque não tem confiança no transporte coletivo. Esse é um ponto de vista que eu debato bastante, que é exatamente essa necessidade de buscar trazer de volta a partir da confiança. E aí tem uma série de fatores que não única e exclusivamente a passagem por si só, que o usuário até aceita pagar mais caro no transporte individual, em outros meios, né? Porque dali ele tem uma previsibilidade, ele tem confiança, ele tem a integração, ele tem outras ações que possibilitam essa condição do deslocamento, né? Verdade.
Eu vejo assim, o transporte público, ele vem como bem o Alex comentou, ele vem numa queda desde 2010. Teve uma retomada um pouquinho ali em 2014, onde que melhorou o transporte, só que eu vejo como 3 marcos muito importantes em relação à queda do passageiro. Sendo eles, 2017, a vinda do carro sob aplicativo, que isso teve um impacto, ela vinha numa queda, só que essa queda ela era ajustável. Então, um impacto muito grande ocorreu em 2017, quando O aplicativo veio num aplicativo valor muito baixo ainda, né? muito. Para poder entrar, para poder a galera aderir. Exatamente. E um outro marco em 2023, quando entrou o aplicativo por moto. Terceiro marco que eu considero muito importante é a economia. A economia brasileira, ela entrou numa fase onde que o crédito ficou muito fácil. Então, antigamente, o antigo cliente do transporte público tinha uma dificuldade muito grande em comprar uma moto, em adquirir um carro. Então, com essa facilidade do crédito, ele também adquiriu esse bem que é natural, todo mundo, é um sonho e eu acho que é bom a pessoa acreditar nisso e conquistar isso também. E eu acho que são esses 3 fatores importantes que caíram. Com essa queda da demanda, e aí bem como o colega aqui, o Alex, comentou, e aí eu parabenizo já a Brasília na sua gestão, que é a questão da oferta e da demanda. Os órgãos não souberam achar um equilíbrio em relação a isso. Então, tiraram a oferta e, consequentemente, a demanda começou a cair na mesma proporção. Brasília já fez ao contrário. Ela se manteve até aumentou a oferta. Então, com isso, ela conseguiu segurar a demanda dela. Então, acho que esses são os fatores que eu acredito como uma queda principal, os principais fatores para a queda do nosso passageiro. Entrar no ponto da previsibilidade que o Alex mencionou, né? Se eu tenho a oferta ali, eu sei que de tanto em tanto tempo meu ônibus passa, eu não vou trocar ele por outra opção se eu estou tranquilo ali de que eu vou conseguir me deslocar, que eu vou conseguir chegar. E qual movimento que a gente precisa fazer agora para poder fazer esse passageiro que já se foi acreditar novamente no sistema? O que eu preciso fazer para ele olhar e falar, tá bom, vou de novo pegar aqui o trem, o metrô, o ônibus, vou deixar o meu aplicativo paradinho aqui, porque beleza, faz mais sentido para mim eu voltar para o transporte público. O primeiro passo é trazer para o cidadão que mobilidade urbana não é uma despesa. Mobilidade urbana, ela faz parte do desenvolvimento social e econômico de uma cidade, do estado, do país como um todo. E isso passa por iniciativas dos gestores, como eu disse. Primeiro, priorizar o transporte coletivo. A cidade se organizar ao redor do transporte, por consequência do usuário do transporte público. A renovação, que a gente já encontra incentivos federais, para renovação de frota, mas que ela não seja apenas um ônibus novo parado no trânsito. Porque isso não adianta nada. Não adianta. O investimento em tecnologia para que a gente consiga oferecer para o cidadão uma maior previsibilidade, a integração dos modais, o subsídio e a distribuição desse custo da operação. Agregado junto a tudo isso, a comunicação direta, que não tem publicidade melhor do que a experiência do usuário de transporte coletivo. Não é da noite para o dia, não é de um momento para o outro, mas no momento em que essas ações começarem a funcionar de forma conjunta, a população começa a aderir. E aí, sim, tem que se fazer uma programação de médio prazo, não é curto nem longo prazo, mas de médio prazo, para que essa percepção aconteça. Isso acontecendo, há quem comece a deixar o seu transporte em casa, comece a testar o transporte coletivo. Eu, por exemplo, eu moro em Brasília, no jogo, quando tem futebol no estádio, eu deixo o carro em casa, pego o metrô, pego o ônibus, concluo a última milha, inclusive com patinete elétrico. Legal. Eu, quando tenho uma agenda muito cedo na região do plano piloto, eu pego o transporte, eu pego o metrô, que faço a integração. Isso porque me dá uma tranquilidade. Eu sei que eu chego mais rápido
de carro, de transporte coletivo, deixando o carro em casa. Então, ações como essa, a partir de decisões políticas, principalmente de prioridade do transporte coletivo, fazem a diferença, e assim a gente começa a trabalhar para trazer o usuário do transporte coletivo de volta. Porque acho que a palavra principal é essa, né? Coletivo. O transporte é coletivo e privilegiá-lo privilegia a coletividade, a cidade, a sociedade, todo mundo ganha com isso. Do ponto de vista do operador, quais são as ações que vocês têm buscado para conseguir fazer esse passageiro voltar? Do ponto de vista do operador, eu concordo com o colega aqui em relação ao primeiro passo é priorização. Eu acho que hoje, infelizmente, o nosso gestor público ele não prioriza o transporte coletivo em relação ao transporte individual. E isso gera o caos. A infraestrutura também eu vejo que tem que ser trabalhada, porque, como o colega falou, os ônibus ficam parados. Realmente ficam parados, mas por falta de infraestrutura. Principalmente na minha cidade, lá em Manaus, onde eu estou, a infraestrutura ela é precária, ela precisa ser trabalhada para quê? Porque de velocidade. Sim. Velocidade no transporte coletivo é qualidade de vida. É a pessoa poder ficar meia hora a mais com o seu familiar, em virtude de você chegar mais cedo em casa e poder acordar mais tarde para ir para o trabalho. Que hoje, infelizmente, a gente tem, não sei se é só em Manaus, mas pelo que eu vejo, acho que é um problema isso em todo o país. Nós buscamos muito, assim, como operador, a gente busca muito a questão da eficiência operacional. Hoje, Manaus, a gente tem uma eficiência operacional de 99,5% das viagens possíveis a ser realizadas. Então, assim, a gente procura atender e atender dentro do horário. Então, a gente trabalha com metas em cima disso. Então, a nossa meta ela é 99,6%. O mês passado a gente atingiu 99,5%, mas a gente vem trabalhando em cima disso. Por quê? Porque atrasou, aonde que tem trânsito, então vamos melhorar aqui as escalas, vamos ajustar para que a pessoa tenha essa previsibilidade do ônibus vai chegar e vai passar naquele horário. Uhum. A gente tem um aplicativo, né? Hoje o Cadê Meu Ônibus ele tem mais de 500 mil usuários ativos dentro do aplicativo, onde que a pessoa consegue visualizar a hora que o ônibus está passando, o ônibus em tempo real. Nós temos uma nota muito alta, 4,7 numa nota para um aplicativo de mobilidade. É uma nota boa, por quê? Porque o pessoal usa e ele consegue chegar no ponto do ônibus a hora que o ônibus está chegando, entendeu? Então, isso é ótimo, ele não perde tempo, não né? perde E tempo é uma em questão relação de segurança pública, né? Com certeza, né? com certeza. Porque também não fica à toa no ponto, né? Se chega ali, você consegue saber a hora que vai sair. A gente fez uma pesquisa, né, em relação ao porquê que a demanda estava caindo. Os dois principais fatores foram velocidade e segurança pública. Segurança em relação ao coletivo. Então, nós tínhamos uma base de 181 assaltos por mês dentro dos coletivos de Manaus. Isso em 2021. A gente vem trabalhando junto à Guarda Municipal, junto à Polícia Civil, e nós estamos nos últimos meses com uma média, já tivemos um mês com um assalto, mas no último mês a gente teve 13 assaltos. Então, assim, isso a gente notou que teve uma estancada, pelo menos estancou na queda do passageiro, entendeu? Sim. E o outro que a gente está trabalhando muito, a gente adquiriu vários sistemas que se fala-se muito, inclusive na última Latibus a gente ouve muito, só que a gente não vê o que está sendo feito em relação a isso. Mas parar de tratar o usuário como usuário, que é até um nome feio, né? Mas tratar ele como um cliente. Sim. Então hoje a gente trabalha com um sistema em que sentido? O Bruno não comprou, ele sempre compra aqui essa semana. A gente manda uma mensagem para ele, olha o que aconteceu, tem alguma dificuldade. A gente procura entender por que ele está saindo dentro do sistema. Às vezes ele está de férias, entendeu? Então, não, mas às vezes teve um problema, está com uma dificuldade numa compra, numa recarga. Então a gente procura amenizar essas situações para que o cliente tenha uma experiência melhor, seja na compra ou até mesmo seja no transporte, com essa eficiência que a gente comentou. Então é isso que os operadores de Manaus em si está sendo trabalhado para melhorar. E no mínimo, a gente fala bem o seguinte, a reconquista do passageiro, eu acho que ela é gradativa. A gente está no momento de falar de estancar a queda. Fala bem assim, vamos parar a queda. O primeiro problema a ser resolvido. Né? Já é um grande passo que a gente vai dar na cidade de Manaus. Você falou uma coisa interessante quando você fala do acompanhar ali o indivíduo, né? Aquele cliente ali não fez a recarga. Eu tive uma conversa com o Alexandre Pelege, jornalista, e ele falou disso, que ele estava, assistindo um conteúdo que estava falando que
não existe um passageiro, a figura mítica do passageiro. São passageiros com comportamentos diferentes, necessidades diferentes. Então, você olhar os passageiros, né, sua diversidade, né, de uso, enfim, de consumo do transporte público, isso é importante, isso gera informação, isso gera dados. Você também mencionou essa questão de dados. Eu acho que para o gestor público também ter esses dados, o operador consegue embasar e falar assim, olha, você pode me ajudar nesse sentido aqui, ó, a demanda está desse jeito, como é que a gente pode ajustar, às vezes, a operação, um conjunto, porque, no final das contas, o maior beneficiário do transporte público, de uma relação saudável, né, entre o gestor público, o operador, enfim, é o passageiro. E o passageiro estando feliz, o passageiro é o cidadão, é a sociedade. Então, acho que todo mundo ganha. Nesse sentido, como que você enxerga, Alex, o tratamento dos dados, né? Hoje se fala, o dado é o novo petróleo. Também nessa tratativa aí, nessa busca de trazer o passageiro de volta para o transporte. É isso. Os dados armazenados única e exclusivamente são dados parados, são apenas informações que ocupam um espaço ali digital. Agora, quando eles bem utilizados, eles se transformam em política pública, né? Você tem condição enquanto gestor, buscar aqueles dados e transformar a programação de uma linha, consegue reajustar a operação de forma que ela venha a atender melhor, e até uma questão financeira, né? A bilhetagem ela deixou de ser só a tesouraria da operação e passou a ser o maior centro, o maior centro de organização, de pensamento da operação como um todo. Através dessa questão da análise, dessa análise de dados, a gente traz para o cidadão uma possibilidade de melhora que não há tecnologia outra que supere antes dessa em si. Porque só nessa a gente vai saber qual o fluxo real, a quantidade de passageiros, o ajuste de horário. Às vezes a gente encontra muito quando as pessoas nos procuram para comentar alguma ação, falar o ônibus tal hora, tem muita gente que sai de determinado momento de tal ponto a outro. Você faz um período de experiência, você vê que na verdade não é daquela forma. O sentimento que a pessoa tem não chega à condição real da operação. Mas se você ajustar um pouquinho a hora para determinado ponto, junta passageiros de um horário com o outro, e isso só é possível a partir da análise dos dados da bilhetagem. É com a bilhetagem que você consegue dar maior segurança para a mulher, porque é o momento em que você sabe que tem o maior fluxo de mulheres embarcando e onde essas vêm a desembarcar. É a hora em que a vítima e o agressor também se encontram ali. Então, com a bilhetagem, você consegue não apenas oferecer um melhor serviço de transporte, mas uma série de outras informações que podem ser tratadas e contribuir com outras partes. Todo direito, ele passa pela mobilidade urbana. E essa garantia, essa construção da política pública de mobilidade, ela se torna real a partir da análise de dados. Então, não há o que pensar hoje mobilidade urbana ou melhoria do transporte coletivo sem antes analisar os dados. Antes disso, qualquer coisa enfeitar, é cortar fita, é deixar bonito, mas o que é novo hoje se degrada também. Se não tiver uma boa aceitação e uma boa utilização, vai cair no mais do mesmo. Então, os dados, como você bem falou, é o novo petróleo e tem que ser bem utilizado para que traga um bom retorno para a população. Maravilha. Eu concordo com o colega aqui. Eu acho que os dados eles devem ser trabalhados em pró de uma melhora do transporte público. Mas não tão somente os dados de bilhetagem. Eu acho que o ecossistema ele tem que ser avaliado como um todo. Eu fiz uma análise em 2024, peguei 2014 a 2024. Da nossa queda do passageiro, que foi a maior expressiva em 2017, como já citei, em 2023. E fiz uma análise preditiva, jogando 10 anos para frente disso. O dado é alarmante.
né? O transporte público, se ele não se reinventar, ele vai ter uma queda do passageiro que vai ficar somente as gratuidades no transporte público. Caramba. Não fica mais nada. Então, assim, quando eu falo da importância dos dados históricos, ele é muito importante, não tenha dúvida. Só que a cidade, eu vou falando um pouquinho da minha lá, que eu tenho mais conhecimento, que é Manaus. A cidade, ela se movimenta muito rápido. Então, os dados históricos nós temos em cima do que já aconteceu. Mas a cidade criou um bairro aqui, criou outro bairro aqui. Então, isso precisa ser trabalhado. E, pelo menos, assim, na minha cidade, às vezes eu tenho uma dificuldade, Heitor, que a gente não consegue, tipo assim, às vezes mudar uma linha, só que aquela linha ela já está ineficiente. Porque a cidade movimentou, ela não está mais com esse movimento aqui, ela está aqui. Mudou, o comportamento mudou daquela linha, o comportamento mudou daquele bairro. A população, que é a população que utiliza mais o transporte público, ela migrou. Sim. E aí, não, mas veja bem, essa linha ela sempre operou aqui, ela está com uma queda. Então, a situação dela é tirar a oferta, como o Alex que comentou. Mas por que caiu essa demanda aqui? Ela não migrou para outro lugar, essa linha não deveria ser migrada, uma oferta maior, aonde que tem realmente a demanda? Então, é aquele equilíbrio que a gente comentou no início, que eu acho que os dados eles podem ajudar muito, entendeu? Não só os dados históricos, mas os dados também avaliando os dados do crescimento da cidade, do crescimento dos bairros. Então, é isso que eu vejo IBGE, como... né? Todos os dados que estão ali que dados podem... eletrônicos que nós temos hoje, dados celulares, que deslocamento. Então, a gente tem que colocar a oferta onde que tem a demanda. E eu vejo que às vezes tem uma dificuldade muito grande nisso. Não, mas sempre foi assim, essa linha sempre operou com 10 veículos, então deve continuar com 10 veículos. Só que a cidade mudou naquele bairro. Então isso nós estamos falando da mesma linha em 20 anos. Como que você vai querer fazer um transporte público diferente se você está mantendo a mesma situação que ocorria lá há 20 anos, se isso mudou aquela situação? Então é isso que eu vejo também, um aproveitamento que a gente tem que fazer em relação aos dados, em relação ao crescimento, em relação ao deslocamento. Principalmente a questão do deslocamento. Para quê? Para você ofertar onde realmente tem demanda. Às vezes você tem uma linha que, isso vejo lá em Manaus, uma linha que ela é super lotada. Você tem 6 ônibus dela vindo de 10 em 10 minutos de frequência, super lotada. Ali você deve ofertar mais. Para quê? Para dar um conforto melhor para o passageiro. Como você tem linhas que passa 5 ônibus com uma lotação média, ou até mesmo todo mundo, pouca lotação. Então, posso ter tirado um carro daqui e colocado aqui. Você não precisa aumentar o custo. Você aumentando otimiza, um carro, né? otimiza. Essa otimização que ela é importante que eu vejo para o transporte público, para dar uma melhor qualidade para o cliente do transporte público. Verdade. Bom, gente, a gente está aqui já encaminhando para o final. É uma conversa que daria para a gente ficar aqui horas, né? Porque é isso, falar de transporte público, de melhorias e tal. Então, quero agradecer mais uma vez por tê-los aqui e aproveitar esse finalzinho para dar para vocês um espaço para uma última fala aí. Se vocês quiserem se dirigir ao nosso público, vai te falar ali direto para a câmera, fique à vontade. Então, Alex, por favor. Excelente. Eu quero agradecer a oportunidade aqui da Prodata, participar do Pode Mais. É um momento importante para a mobilidade urbana. Nós tivemos recentemente a aprovação e a promulgação do novo marco legal do transporte. É importante que as pessoas criem interesse em conhecer a mobilidade urbana. Você acompanha nas cidades, nos municípios como um todo, a discussão pela saúde, pela segurança, por todos os outros setores, e as pessoas estão lá. Quando é o transporte público, às vezes o debate fica em cima apenas da operação em si, só que o ecossistema é muito maior. Então, que as pessoas tenham esse interesse, que procurem se formar, porque afinal de contas nós estamos falando de oportunidade, nós estamos falando de mudança de vida. Sim. É um direito que ele só é eficiente se de fato tiver a participação popular. Então, quero agradecer mais uma vez, me colocar à disposição e parabéns pela iniciativa de tratar de um tema tão bonito para a vida das pessoas. Obrigado. Faço minhas palavras aqui do Alex, agradecer a oportunidade de estar aqui, falando desse tema tão importante que acho que até estava discutindo ali fora, né, Alex? A mobilidade move uma cidade.
Então, assim, não adianta você falar que eu tenho uma escola muito bem conceituada, mas se não tiver o ônibus para levar o aluno lá, se não tiver mobilidade, uma saúde, não tiver o ônibus que leva ali. Então, assim, cada vez mais eu peço e apelo aos gestores públicos para dar a devida atenção à mobilidade urbana. Então, assim, a gente tem vários programas, várias políticas públicas envolvendo outras áreas, não que não seja importante, mas eu sempre comento, se não tiver a mobilidade para levar as pessoas até aquela política de uma saúde diferenciada, aquela política de escolas, não vai funcionar. Então, assim, gostaria de fazer o convite também aos ouvintes do podcast. Manaus está com um programa muito legal, que é o Mobilidade Manaus 360, legal. Que é começar a pensar não só o transporte público, mas a mobilidade como um todo, infraestrutura, integração entre modais, barcos, que lá na cidade é rodeada pelo rio. Então, fazer um convite para quem quiser conhecer, a gente já tem a página no Instagram, quem quiser participar do programa, então é um programa participativo, não é uma imposição, mas a gente está começando a desenhar o projeto, então quem gostar do assunto, quem quiser participar do assunto, sinta-se convidado, faça a inscrição lá no nosso site lá e com certeza a gente vai chamar para um debate sobre isso, que é um tema tão importante como a gente já citou aqui. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Você que assistiu a gente até agora, continue escutando os outros episódios também no Spotify, no YouTube. Siga a Prodata Mais Mob também no LinkedIn, no Instagram. E até o próximo. Obrigado. Fechamos. Show de bola? Foi bom? E aí, tranquilo? Fácil. O ruim é que passa rápido, né?